Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rincão do canal Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E a partir desse momento a gente está começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E estamos dando sequência no nosso sistema escolar ERP integrado. A gente hoje vai fazer junto a 16ª aula dessa playlist, dessa série especial. A previsão que seja um total de 20 aulas para eu terminar as funções que eu vou liberar aqui no sistema escolar para todo mundo ter acesso, para que seja universal. E após essas 20 aulas que eu consiga inserir as funções, nós vamos junto fazer uma live de integração de todos os sistemas. Se você chegou agora no nosso canal através dessa aula, não deixe de ver os outros vídeos da playlist, tá? E todos os vídeos da nossa série de programação no Code aqui, que a gente ministra nas aulas da plataforma do Bubble no nosso canal. Vê também os vídeos de Flutterflow, a gente tem algumas aulas de programação low code e também de inteligência artificial e fórmulas de Excel. E a gente também tem uma playlist que a gente começou a fazer e parou há um tempo atrás, eu vou dar sequência nela depois, que é de informática para concurso. Acho que a gente tem 3 ou 4 aulas lá e eu vou terminar ela depois, tá? Eu deixei ela um pouco meio de lado porque o foco conforme o canal foi crescendo, as pessoas, os inscritos foram pedindo mais aula de programação no Code, então eu foquei nisso. Eu também quero mais uma vez agradecer aos mais de 1.500 inscritos no nosso canal. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo suporte. Muito obrigado para as pessoas que já são membros do nosso canal, que tem alguns benefícios quem é membro. E não deixa de curtir, não deixa de compartilhar os nossos vídeos, não deixa de deixar nos comentários do vídeo a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de conteúdo de aula. Se você achar que a gente tem alguma informação que precisa ser corrigida, a gente faz, sem problema nenhum, e faz um vídeo corrigindo e citando você e te agradecendo também, tá bom? Então, sem mais demora, vamos lá para mais uma aula da nossa programação de sistema escolar integrado aqui na plataforma No Code do Google, tá? Para adiantar um pouco a nossa aula, eu já fiz um layout primário aqui do painel do professor. Tá? O que eu fiz? Eu peguei a página de aluno, que foi tirada o menu principal da página menu principal, para que seja mantido o padrão, E aí eu clonei ela e fiz a página painel aqui, a página do painel principal, e eu criei e fiz a página do painel do professor. Espera só um pouquinho que está um pouco lento aqui. Vamos voltar para a página do painel do professor. E eu coloquei 4 funções por enquanto no menu. Boletim, professores, turmas e comunicação. Vai entrar aqui também prova, E eu vou ver se eu coloco mais alguma outra função. Então, mas para a gente começar essa aula do painel do professor, a gente vai começar com essas 4 funções aqui. E na aula de hoje nós vamos aprender a criar um boletim escolar e a fazer o layout do boletim para a gente fazer a inserção das notas dos alunos, tá? A atualização das notas, vai ter a somatória toda lá e a gente vai fazer essa primeira parte. Como eu falei, nas outras aulas depois elas vão ser integradas com o painel do aluno e com o menu principal. Tá? Por isso que é um sistema ERP integrado. Todas as mecânicas que tem aqui, todos os sistemas de cadastro, eles vão ser interligados uns com os outros depois, aí a gente forma um sistema ERP. Eu também deixei aqui eu criei também um pop-up, olha, na verdade eu peguei da página de painel de aluno, renomeei para painel professor, tudo que eu coloquei aqui eu renomeei, tá? Para painel professor, para que a gente identifique no sistema, tá? Mas é a mesma coisa. E da mesma maneira que ele faz uma checagem aqui, quando a gente clica em login no painel do aluno, ele faz uma checagem nos usuários e ele busca o acesso de aluno. Aqui muda, a gente vai deixar o acesso de professor, tá? É só você clicar em usuário, acesso, aí você escolhe aqui, no Option Settings que a gente tem aqui, ó, que é o tipo de acesso. São as opções. Então, quem entrar no painel do professor, só vai entrar quem tiver o acesso de professor. Certo? E também fiz, se não tiver acesso de professor, ele dá um alerta de que a senha não confere, Que aqui no caso, ó, dá uma busca no usuário, se ele não contém, no input da senha, não conter a senha de acesso com a
privilégio de professor não acessa e dá o bip de alerta, reseta e volta o setfox no input. Quando o usuário entrar na página e ele não tiver logado, vai mostrar automaticamente o pop-up para ele se logar, tá? E eu também peguei no menu principal aqui, né? Peguei os custom states que a gente tem e coloquei aqui na página de painel de professor. Eu criei o custom state na página painel professor, ele se chama painel professor, o custom state, e o valor no caso aqui, ó, quando eu clicar no grupo boletim escolar, ele vai dar um set state, vai se chamar boletim escolar. No grupo comunicação, vai se chamar comunicação professor, no grupo professores, vai se chamar lista de professores, e no grupo turmas, vai se chamar lista de turmas, tá? Quando ele dá o set state, ele também dá um hide na imagem do logotipo da escola. Eu vou aproveitar e colocar uns outros aqui. Ó. Copiar. Esse aqui já tem. Esse não tem, a gente cola. E esse aqui não tem. Esse já tem. Eu esqueci um aqui, tá? Então, se a gente visualizar aqui, ó. No menu principal, eu inseri um botão de acesso à página de professor, assim como tem a página de aluno. Ó. Se você clicar na seção de aluno, tem que dar acesso ao painel do aluno. E aqui, se você clicar na seção professor, ele é redirecionado para a seção de professor. A gente não tem ainda, no nosso banco de dados, nenhum usuário com acesso de professor. Ó. A gente tem aluno, usuário, professor, tem a Renata. Só que isso aqui eu fiz a modificação. Eu vou criar um novo aqui para a gente ver agora, tá? E o de admin. Então vamos criar um aqui, ó, rapidinho. Aí eu faço a alteração, tá? Acessar. A gente tem no nosso sistema aqui, ó, na tabela de professores, tem aqui a professora, cadê nome do professor, matéria, nome do professor? Ana Beatriz, e vamos deixar ela então aqui com acesso, tá? Vamos criar ela para ela ter acesso aqui. Beatriz, vou usar esse e-mail, @gmail.com. Lembrando que todos os e-mails aqui são fictícios, tá? Uma senha. Tá, mas antes de eu fazer o acesso, eu tenho que criar a conta dela, né? Vamos lá. Ana Beatriz, o e-mail, a senha, confirmação de senha. Então, eu vou criar aqui, certo? Como ela está como usuário normal, ela veio para o painel principal, tá? Aí eu vou tirar ela aqui, né? Depois eu também vou fechar o acesso no menu principal para só colaborador específico lá que vai ter acesso e administrador. A gente faz isso também, tá? Aí eu venho aqui na tabela de banco de dados que entrou ela, né, como usuário aqui, ó. E vou mudar o acesso dela de usuário para professor. Isso eu vou fazer isso manual aqui, tá? Ó. Aí eu vou logá-la aqui, né, como professor. E ela tem acesso ao painel de professor, né? Então vamos lá aqui, ó. O menu principal carrega com a logo. Quando a gente clica no boletim, ele vai carregar o set state do grupo boletim, professores, lista de turmas, tá vendo? Comunicação, por enquanto eu fiz essas funções primárias. A gente vai modificar isso aqui depois. Para adiantar a nossa aula de hoje, eu fiz esse layout primário do painel do professor. Isso aí a gente tem nos outros menus, então você já sabe como funciona, a gente colocando state, né? Lembrando que para ele fazer essas funções aqui, eles estão carregando os states. Beleza? Então vamos desenvolver nessa aula de hoje o painel boletim. Antes da gente dar sequência aqui no nosso layout, no design, nós precisamos fazer algumas alterações nas nossas tabelas de banco de dados. A começar pela tabela de boletim escolar. Nós vamos modificar esses campos aqui e eu também vou inserir alguns option sets aqui, beleza? Então vamos lá fazer as mudanças que a gente precisa aqui no back-end da tabela de banco de dados.
Em Option Sets, eu vou inserir uma nova tabela. Vai se chamar ano corrente curso. E os options eu vou colocar a partir do ano de 2024. Vou deixar até 2040. Vou criar mais um chamado matéria professor. E vai ter matéria professor ensino fundamental. Copio isso aqui, Ctrl C, cria, Ctrl V, e aí bota aqui ensino médio. Eu colo aqui também, ensino técnico. Vamos alterar a tabela de banco de dados do boletim escolar. Tá? Então a gente tem aqui aluno, tá? Eu vou modificar isso aqui. Vou criar aluno, mas vai ser do tipo texto sem ser lista. Eu vou criar um campo novo, ano corrente, curso, do tipo texto. Vou criar um campo chamado escola, também do tipo texto. Esse material, ensino fundamental, lista de material vou deixar, ensino médio vou deixar. Desculpa. E vou criar mais um aqui, ó. Ctrl C, né? Ensino técnico. Do tipo texto. E é uma lista também. Agora vamos dar uma olhada aqui no Option Sets, quantas matérias a gente tem no ensino fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente tem 10 matérias aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou inserir mais uma aqui. Vou copiar isso aqui. E vai ser informática. No ensino médio eu vou colocar também, né? Ctrl C. Ensino médio. Beleza. Voltando para cá, a gente tem 11 matérias no caso, né? Então vai ser o seguinte, ó. Os campos que eu vou alterar aqui.
Nota primeiro bimestre, matéria 1. E aí, ó, Ctrl C, Ctrl V, matéria 2. Ctrl V, matéria 3. Ctrl V, matéria 4. A gente vai fazer isso para todos os bimestres, tá? Então, vamos criar um campo novo, Ctrl V, matéria 5, do tipo number. Sempre vai ser do tipo number todas as notas, tá? Matéria 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa, gente, pela tosse. Matéria 7. Matéria 8. 9. 10. 11. E aí a gente vai ter que fazer isso para todos os outros bimestres, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, fiz o primeiro bimestre, né? Aí eu venho aqui agora, ó. Ctrl V, notas, segundo bimestre, do tipo number. Sempre number, tá? Copio aqui, Ctrl C, criar. Eu vou criar de todas e a gente continua. Criei aqui de todos os bimestres, tá? Da primeira matéria até a matéria 11, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. E a gente também tem que vir aqui agora com a nota. É o seguinte, de todas as 11 também, tá? Média final, matéria 1. Ctrl C, vamos lá. Vou dar um pause aqui e vou fazer as outras, tá? E aí a gente continua. Aqui, a nota de aprovação, tá vendo? Média final, matéria 1, matéria 2. Vamos lá. Criei aqui, ó, média final matéria 1, né? Até a 11. A gente tem mais alguns campos para colocar aqui. Deixa eu ver aqui qual é. Nota média final aprovação do tipo number, total de presença aluno do tipo number, total de falta aluno, desculpa, também do tipo number. E se eu não coloquei ainda, eu vou colocar uma aqui de professor.
Já tá. Mas aí não é uma lista, é um professor só. Vamos alterar. Cadê professor? Acho que eu já deletei, né? E não vai ser uma lista aqui, tá? É do tipo texto. Pronto, acho que a parte do back-end é só isso aqui, tá? Se tiver alguma alteração, a gente vai aprender no decorrer das aulas. Vamos fazer agora aqui a parte de layout de boletim escolar. Aqui no painel do professor, a gente abre o grupo painel do professor, grupo corpo, vem no grupo boletim, né? Vamos inserir um grupo aqui dentro com outros custom states. Antes eu vou criar mais um custom state na página, tá? Vou chamar de gerar boletim. É do tipo texto. Agora eu vou inserir um grupo aqui dentro. Vou deixar com 1160 por 436. Ué. E eu vou pegar essa cor aqui e colocar nele. Pronto, agora tá certo. É do tipo fixo, 1160 por 436. Ctrl E para centralizar, vamos jogar um pouco para cima aqui, né? Vamos inserir. Hoje a tosse está um pouco brava. 2 textos aqui para fazer menu. Esse grupo, vou chamar ele de grupo listar, boletim, painel professor. Só listar, boletim, aluno. Não, esse vai ser, não vai ser o listar. Vou copiar isso aqui, esse vai ser o criar. Aí eu vou duplicar ele aqui, ó. Ctrl D, Ctrl E. Vai ser o guru. Esse vai ser o listar.
Voltando aqui para o listar. Agora eu vou jogar ele para cima aqui para grupo criar boletim, né? Aí eles vão nascer invisíveis, todos dois. E quando o grupo criar boletim aluno, no caso aqui, ó, o custom state, painel professor, né? Vamos lá. O state gerar boletim for is, a gente vai chamar ele de listar boletim. Então isso aqui é visível, esse elemento é visível. E o outro grupo, esse é o criar, então vai ser, vou chamar ele de gerar boletim. Grupo, não, no página painel professor, o custom state, gerar boletim for, esse daí no caso vai ser o listar boletim. Aí então esse elemento é visível. Tá? Eu vou inserir dois textos aqui para poder fazer menu. Eu venho aqui agora, colo aqui, né? Paste. Vou alinhar aqui, ó. Esses grupos aqui eu vou deixar ele com borda preta. Uma espessura só, né? Esse aqui também. Borda sólida da cor preta. Colei dois textos aqui, tá? E quando a gente clicar no texto boletim, a gente vai vir no workflow, listar boletim, né? E vai dar um element action, set state, na página painel professor, o custom state, gerar boletim. O valor dele for listar Deixa eu conferir se eu coloquei em maiúsculo lá. Listar boletim, tá? E esse aqui, ó, criar boletim. E aí aqui, ó, a gente vai dar um set state, né? Element actions, set state. No painel professor, o custom state, gerar boletim. E aí vai se chamar, qual é o nome que eu coloquei aqui? Gerar boletim. Então tem que funcionar agora, ó. Vamos lá.
boletim, listar boletim, cadastrar boletim. Está funcionando, certo? Vamos fazer o layout agora interno das funções. Vou inserir um texto aqui agora, cabeçalho, né? Mil cento e sessenta, então isso aqui vai ser 35 por 1166. Vamos ver como é que fica. Ctrl E, vou subir aqui e vou colocar essa cor aqui, ó. Vou renomear esse texto para criar novo boletim. Vou usar o plano de fundo desse aqui, esse texto. Ctrl C, fonte branca, né? Agora eu vou inserir os drops downs aqui da função inicial de cadastro de boletim, tá? Se a gente visualizar aqui, ó, cadastrar boletim, muda para cá, já está o set state funcionando também, tá vendo? O listar boletim aqui, ó, grupo listar boletim, o set state dele, né, é listar boletim. Então aqui no grupo boletim, a gente vem no workflow dele, a gente vai colocar mais o workflow que a gente fez, né? Para sempre carregar naquela página quando clicar no botão no menu de boletim. Já clicar na parte de listar boletim. Então, element actions, set state, painel professor, gerar boletim e o valor dele, listar boletim. Eita. Vamos ver se carrega no outro agora. Boletim, listar boletim, cadastrar boletim. Beleza. Agora eu vou vir aqui no criar novo boletim com drop down. Vou deixar com 500 por 34. Tá um bom tamanho. Vai se chamar esse daqui. Inclusive vai ser o nome do drop down. Selecione a turma do aluno. Então ele vai ser dinâmica, né? Tabela dinâmica, da tabela do custom state. Ou melhor, da tabela turmas
esse grupo aqui vai ser do tipo down do searches for turmas. A cor da fonte vou deixar preta e a cor de fundo branco. Current Actions, nome da turma. Cadê? Vamos ver aqui como é que ficou. Boletim, cadastrar. Pronto, já está aqui, turma do aluno. Só que não pode ter input vazio. Aí a parte grande aqui assim, em branco sai. Agora eu vou pegar esse drop-down aqui, ó, e vou duplicar ele 5 vezes. Esse aqui eu vou chamar, selecione a turma, drop-down, turma, aluno, cadastro, boletim, painel, professor. Vou duplicar ele aqui, mais uma vez. Aqui também. E aqui. Vou pegar eles aqui, ó. Vou jogar para cá, para dar uma alinhada. Esse aqui a gente vai botar selecione aluno. Vai fazer uma busca na tabela de banco de dados de alunos, do searches for alunos. O chat é o nome do aluno. Esse aqui vai ser o curso. Selecione o curso aluno. Então aqui vai ser do tipo curso aluno. Cadê? Current Options Display, no caso aqui vai ser curso aluno. Espera aí. E a gente tem que puxar aqui no caso do Option Sets curso aluno. Deleta aqui todos os cursos aluno. Tá? Aqui vai ser o professor. Selecione o professor. Essa aqui vai ser do tipo tabela professores. Faça uma busca na tabela professores. Professores, né? Aqui é o Current Options. Nome do professor. Vamos ver aqui. Aluno, turma, curso,
professor. E aqui por último vai entrar o ano corrente aluno, ano corrente curso. Pronto. E aí aqui a gente muda para selecione. Esse aqui é ano corrente. O conteúdo dele é ano corrente, não turno. Eu mudei o do professor para cá, vamos lá, ano corrente. Current options. Display. E aqui é o professor, né? Ano corrente. Selecione o poxa. Caramba! O ano corrente. E aqui é professor. Então, deixa eu voltar isso aqui. Do searches for professores. Nome do professor. Peraí, deixa eu conferir aqui. Calma. Vou dar aqui um do searches for clear express. Searches for professores. Pronto, corrigido. Estava puxando, em vez de puxar da tabela de professores, né? Estava puxando do Python Sets aqui em cima. Vamos ver agora. Selecione a turma do aluno, curso, professor, selecione o ano corrente. Deixa eu só mudar aqui a ortografia, a primeira letra maiúscula aqui. E agora eu vou vir com o input aqui, ó. Vou deixar a mesma coisa desses aqui, 500 por 34. 500 por 34 vai se chamar input, nome, escola, cadastrar, boletim, aluno, painel professor. E o conteúdo dele aqui, ó, duas searches for escola. Primeiro item. Não, não é isso. Duas searches for escola, item. Nome da escola, primeiro item. Isso, aí vai aparecer aqui, desabilita ele, não pode estar vazio. Deixa eu mudar aqui. Desculpa. Cor da fonte preta e o plano de fundo do input branco.
Vou ver. Já apareceu aqui o nome da escola. Eu só vou tirar aqui o seguinte, pessoal, para manter o layout. Os cantos arredondados, tá? Porque a aplicação inteira não tem canto arredondado. Agora eu vou vir com o Multiline Input aqui, ó. Multiline Input, matéria, ensino, fundamental, cadastrar, boletim, painel, professor. Selecione as matérias. Aqui é 500, né? Vou tirar a formatação também. Fonte preta. Plano de fundo branco. Drop-down, selecione turma do aluno. Drop-down, selecione aluno. Vamos renomear certo aqui, né? Esse aqui é um drop-down aluno. Curso aluno. Esse aqui é o professor. Duplico isso aqui. Jogo para cá. Esse aqui vai ser ensino médio, matéria ensino médio. E aí o conteúdo dele vai ser isso, ó. Conteúdo inicial, dinâmico, do Asserts for. Não é do Asserts for, não. A gente vai puxar os option sets aqui. Então, get all options. Ensino médio. Todas. Não é multiline input não, gente. Eu errei aqui, pera lá. É multi drop down. Selecione a matéria. Multi drop down. Matéria, ensino fundamental. Matéria, ensino fundamental. Cadastro, boletim, painel professor. Então aqui vai ser todas as matérias do ensino fundamental, todas elas, Quant Options, Display.
500, 130. Não, foi um 500 por 100. Tá bom. Deixa eu tirar a centralização do texto aqui. Ou posso deixar isso aqui assim, ó. Não, não ficou legal não. Ficou daquele jeito lá mesmo. Vou duplicar ele, né? Igual eu fiz com o multiline input, que na verdade tinha que ser o drop da mão. Matéria, ensino médio. Certo? E aí aqui, em vez de ser ensino fundamental, é ensino médio. Vamos ver. Isso. Aí aqui a gente vai selecionando a matéria, tá vendo? Ó. Ou selecionando, é só marcar em cima de novo que ele também tira. Ó. Beleza? Aqui o ano corrente, a turma, curso básico de inglês, primeiro ano, seleciona aluno Luan, professor. Eles não têm matéria de segundo grau. Agora eu vou colocar 2 botões aqui e vou nomear isso aqui tudo. E aí a gente acaba aqui o layout de cadastrar boletim. E a gente vai partir para a mecânica do workflow. Pessoal, nomeei tudo aqui, tá? Coloquei 2 botões. Um cadastrar novo boletim, painel professor, e um limpar campos, né? Então o workflow dele é Element Office, reset, grupo data, reset data. Meu grupo, cadê o nome do grupo que tá? Criar boletim algum. E o botão cadastrar. Deixa eu jogar isso pra cá para dar uma olhada aqui. Quando clicar no botão cadastrar, a gente vai abrir o workflow para fazer o primeiro cadastro de boletim. Clicando no botão criar novo boletim, a gente vem em Data Theme, Create a New Thing e a gente vai criar o nosso primeiro boletim escolar. E nós vamos colocar os seguintes campos, tá? Deixa eu colocar AL aqui, mas aí eu vou tirar alguns. Vai ficar aluno, ano corrente curso, escola. Esse aqui por enquanto não entra nessa fase. Deixa eu ir tirando aqui. Então, vamos lá. Ano corrente, curso, aluno. Tá faltando aluno. Vou colocar aluno de volta aqui. Aluno. Vou fazer tudo de novo. Já me irritou já. Aluno. Curso aluno. Professor.
Matéria ensino fundamental setlist do multi-drop-down. Matéria ensino fundamental, seu valor. Certo. Matéria fundamental, ensino médio também, né? Matéria ensino médio. Cadê? Também setlist, porque a gente escolhe se vai querer ou não. O que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês. Drop down, não, multi drop down. Isso. Tanto um quanto o outro aqui, ó. Um professor, por exemplo, o ensino médio tem 11 matérias, o ensino fundamental e o médio. O professor pode não ser professor de todas essas matérias. Então, na hora dele criar o boletim dele, ele vai selecionar aqui a matéria que ele é responsável. Por isso que foi colocado o multi drop down aqui, entendeu? Então, tudo que a gente selecionar aqui na hora de fazer o cadastro inicial dessas funções por enquanto, a gente seta a lista aqui e salva todas as matérias de uma vez, tá? Aluno, curso aluno, professor, ano corrente do curso, escola. Acho que são só essas informações iniciais. Então a escola está no input, nome da escola, seu valor, o ano corrente. Está no drop down, cadê? Acho que está copiado aqui, é duplicado. Ano corrente está sem renomear. Está sem renomear, por isso que deu ruim. Ano corrente. Pronto, agora a gente acha ele aqui. Drop down, ano corrente. Isso. Drop down, ano corrente. Seu valor. Display. Pronto, acho que é isso. Depois de fazer esses campos aqui, professor está no drop down, professor, aluno, cadastro, boletim, né? Nome do professor. O curso aluno drop down, o curso do aluno, painel professor. E o aluno no drop down. Depois que escolher esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, a gente dá um reset e depois dá um alerta de que foi cadastrado, tá? No grupo aqui, eu dei uma adiantada na aula, tá? No grupo do Star Boletim, eu joguei esse repetir grupo, tá? Ele vai fazer uma busca em boletim escolar, em todos os boletins. A altura da linha está com 30. O layout dele é aqui, ó, 1137 por 405. E dentro dele eu já coloquei algumas informações, como o contador index, como current cell, nome do aluno, current cell, boletim escolar. Aqui acho que é professor que eu coloquei. O curso, descrição do curso, deixa eu ver. Curso aluno, acho que é isso. Aqui o nome do professor, né? E aqui o ano vigente, tá? Só para a gente visualizar aqui, ó. Boletim já aparece aqui, tá vendo? Aqui a gente cadastra, né? E aqui aparece. Então vamos fazer um cadastro aqui para a gente ver. Aqui na tabela de banco de dados está vazia, né? O boletim escolar. Vamos fazer um cadastro aqui.
Turma 101, curso primeiro ano fundamental, o ano 2024, o aluno Luan, o professor Ana, a escola, e vamos colocar as matérias do ensino fundamental aqui, que ele é aluno do ensino fundamental. O drop-down aqui, lembrando mais uma vez que ele está assim, multi-drop-down, porque você pode, se a escola que você estiver fazendo não tiver todas essas matérias ou matérias diferentes, você pode estar adicionando as matérias que tiver aí no colégio aí, viu? Ó, pronto. Cadastrar, cadastrou, resetou os inputs, já está aqui, ó. Tá vendo? Os inputs iniciais do boletim de ocorrência. As outras informações vão entrar com o boletim escolar em si, tá? Onde o professor faz as alterações da nota, registro das notas e controle de falta e de presença. Então a gente consegue ver, vamos só colocar, vou colocar o nome aqui em cima, tá? Já renomeei aqui, pessoal, vamos ver aqui como é que ficou. Tá bom, é isso mesmo que eu queria. Então agora a gente vai fazer o boletim escolar em si. Vou pegar esses textos aqui, ó, vou agrupar eles. Arrange group elements and fix container. Grupo boletim. Grupo listar boletim. Painel professor. Pronto. Quando passar o roved em cima dele, quando this group is roved, dá um background style nele, background color, flat color, background color. Aí passou o mouse em cima, ele muda de cor, certo? Vamos criar agora a estrela dessa aula aqui, que é o sistema escolar, o boletim escolar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Cento e trinta e seis. Deixa eu ver. Tá ficando um vão do lado, um pequeno vão do lado. Ó, agora ficou certo, não tem nenhum espaço aqui, nenhum espaço aqui. Beleza. Aqui agora, pessoal, nós vamos vir com um pop-up em que a gente vai fornecer as informações do boletim escolar, tá? Vou criar um pop-up aqui. Vou chamar ele de boletim escolar. O conteúdo dele vai ser boletim escolar. O tamanho dele vai ser 1000 por 600. Tá? Esse vai ser o tamanho dele. Vou deixar ele sem cantos arredondados, né? O plano de fundo dele vai ser da seguinte cor. Para a gente manter o padrão da plataforma,
vai ser essa daqui. E eu vou inserir um texto aqui em cima. E a cor da fonte vai ser branca, né? E o plano de fundo eu vou usar esse aqui, ó. Background color, flat color e essa cor aqui. Certo, aí a gente traz ele aqui, ó. Ele vai vir até aqui. Daqui a pouco vocês vão entender. Deixar com 700 por 115. Isso, tá bom. Tá? E ele vai ter as seguintes informações aqui, ó. Isso aqui vai ser texto, cabeçalho, pop-up, boletim escolar. Então vai ter boletim escolar, 2 pontos, espaço, parental groups, boletim escolar, aluno. Aqui a gente vai dizer que é o boletim escolar do aluno, em específico, né? Depois vem curso, parental groups, boletim escolar, curso aluno, display, né? O curso está no Option Sets. Depois vem professor, 2 pontos, espaço, parental groups, boletim escolar, professor. Cadê? Depois vem ano letivo, 2 pontos, espaço, parental groups, boletim escolar, ano corrente curso. A gente vem no rich texture aqui, ó, para a gente dar uma formatação mais bonita. Então vai ter borda, né? Depois aqui dá um enter para ficar um abaixo do outro. Borda aqui também para identificar, né? Curso, aluno, display. Professor, ó. Tá? Ano letivo. E todo esse texto aqui é em branco, certo? Ah, ele deu alguma coisa dinâmica aqui, tem que acertar de novo. Não pode. Sem querer, modifiquei alguma coisa dinâmica. Curso, professor e ano letivo. Deixa eu ver lá como é que ficou agora. A gente vê nesse grupo aqui que a gente criou, né? Adiciona um workflow nele. Dá um data element actions, show, o pop-up, boletim escolar, né? E depois a gente vem aqui em display data na grupo, o que a gente vai dar? O current cell boletim escolar. Vamos dar uma visualizada aqui?
Boletim. Tá vendo? Já apareceu. Luan, curso básico, professora, ano letivo. Certo? Eu vou só aumentar a fonte aqui e vou colocar aqui, ó. Vou colocar a margem padding, né? De 10 da direita, a direita só. Superior e inferior. Isso. Vou centralizar o texto. Eu vou deixar com tamanho 18. Deixa eu ver como é que fica com 18. Vou deixar com 18, tá bom. Aí eu copio isso aqui, ó, Ctrl D. Trago para cá, né? Vou diminuir o tamanho desse aqui. E aqui vai ser o seguinte, vai estar as seguintes informações aqui. Média final. Centraliza. Vou colocar com 24, tá bom? Aqui. Vamos lá. Vou copiar isso aqui. Jogo para cá. Na verdade, eu não vou botar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Vou agrupar esses dois. Não é componente não, é aqui, grupo. Grupar os elementos no grupo, né? Vai se chamar grupo cabeçalho. Boletim escolar. Pop-up. E vou deixar esse grupo com, cadê? 1000 de comprimento, né? É o mesmo tamanho do pop-up. E vamos colocar essa cor nele aqui também. Background, flat color. Colar. Ó. Aí a gente vem com o input aqui, ó. Input, média, final, aprovação, aluno. O conteúdo dele inicial vai ser Parental Groups Boletim Escolar. Cadê? Média final de aprovação. Nota média final de aprovação. Deixa eu verificar aqui também. Isso. Eu vou formatar ele, né? Vou deixar ele menor aqui para ele caber aqui dentro. Eu vou querer ele. Deixa eu ver o tamanho aqui. Esse tamanho aqui tá bom. A cor da fonte dele é totalmente preta. O plano de fundo dele é branco. Vou colocar borda e vou colocar com 24. Depois a gente vê como é que vai ficar o tamanho aqui, tá? Se precisar a gente coloca maior. Vou pegar isso aqui para tirar de cima aqui da palavra.
Deixa eu só jogar para cá para ficar mais ou menos na distância aqui. Eu vou dar um 20 aqui de padding. Tá. Não, tá bom. Vou jogar para cá. Input. Né? Para ficar mais ou menos centralizado assim. E esse aqui eu posso jogar para cá. Pronto. Agora eu vou inserir um grupo aqui, ó. Ele vai se chamar Grupo Painel Boletim Escolar. Não, Grupo Boletim Escolar. Painel Professor. O tamanho dele aqui, vou colocar com 970. Deixa eu ver se dá aqui. Opa, volta. Isso. Ctrl E. Isso. Agora eu vou trazer ele até aqui embaixo. Tá, vou deixar assim por enquanto. Deixa eu ver. Vou colocar a borda branca nele. Vamos ver. Pode ser. E sem cantos arredondados. Certo. Agora eu vou vir com o repetir grupo aqui, ó. O conteúdo desse repetir grupo vai ser o Python 7, matéria ensino fundamental, né? Ou melhor, vai ser parental groups. Cadê? O conteúdo desse grupo vai ser boletim escolar também, tá? Então aqui vai ser aqui tem que apresentar todas as matérias, tá? Matéria ensino fundamental e o data source, parental grupos, boletim escolar, matéria ensino fundamental. Isso. A gente tira a limitação de linha, coloca a altura da linha com 30. E esse repeat grupo, eu vou colocar ele com borda da cor preta, né? O separador, na verdade, né? Para mostrar 100%. E o repeat grupo, eu vou deixar ele com plano de fundo branco. Deixa eu ver aqui. Aí aqui dentro dele, a gente vai entrar com dois textos. Deixa eu ver aqui, tá? Né? Como vou deixar no fixo. Aqui vai ser 30 por 30. E vai ser Current Cell Index. Tá? Cor da fonte preta. Centralizado vertical e horizontalmente, né? E aí eu duplico ele aqui, ó, Ctrl D.
Trago para cá. Eu vou aumentar um pouco mais isso aqui, tá? Até aqui assim tá bom. Esse aqui, ó, vai ser Current Cell, material de ensino fundamental display. Vamos ver se está aparecendo as matérias aqui. Bonitinho, clica aqui. Espera aí que tem alguma coisa para a gente fazer aqui ainda. 40 grupos, boletim escolar. Deixa eu ver se é isso. Pronto, está aparecendo todas as matérias aqui, tá vendo? E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou jogar para a esquerda essa formatação, né? Aqui para a esquerda. E eu vou pegar o repetir em grupo e vou trazer ele aqui para cima. Volta. Beleza. Esse grupo eu vou tirar eu vou deixar ele para poder fazer o alinhamento. Depois eu vou tirar essa borda branca. Vou deixar ele sem borda, tá? Esse repente grupo ficou com quanto de altura? 350, né? Vou deixar com 390 de largura ou 350. Eu vou entrar com o grupo aqui, ó. Ele vai ter 350 de altura por 60 de largura. Eu vou chamar ele de grupo Boletim Escolar Notas Primeiro Bimestre Painel Professor. Opa! Painel Professor. Isso. Joga ele aqui para alinhar junto com o outro, certo? Pode deixar essa distância aqui mais ou menos, tá bom? Depois a gente alinha. Dentro dele, eu vou inserir um input. Cadê input? Ele vai ter 60 de largura, né, que é do grupo, por 30 de altura. E aí a gente joga ele aqui dentro, joga aqui para cima e formata ele de branco, né, cor da fonte preta, ao plano de fundo branco. Esse input vai se chamar nota primeiro bimestre matéria 1. Duplica uma, coloca aqui embaixo. O input eu quero sem cantos arredondados, tá? O grupo também está sem cantos arredondados? Tá, isso. Deixa eu fazer o seguinte aqui. O input eu vou dar uma borda preta nele, de 100%.
Esse vai ser matéria 2. Estão entendendo? A gente vai colocar as 11 matérias aqui. Primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto e média final de aprovação, tá? Eu vou fazer o primeiro grupo aqui para a gente ver toda a mecânica. Depois eu copio os outros para adiantar a aula e só renomeia, beleza? Esse último aqui embaixo, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos ver se ele alinha tudo de forma uniforme automaticamente. Alinhar de forma vertical. Não, não é isso. Distribuir verticalmente. Pronto, fica a distância. É quase um certo do outro, né? A gente tem. Vamos dar uma alinhada aqui. Tá ok, tá ok, tá ok. Não, começou a ficar fora aqui. Então, um para cima, 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 para ficar alinhado aqui, tá vendo? Ó? Um para cima, um para cima, um para cima e um para cima. Vou repetir, que eu vou botar a borda nele. Por que não está aparecendo a borda dele aqui? Borda sólida de 100%. Pronto, agora foi. Depois que eu alinhar isso aqui, os outros todos ficam, tá? Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Tá mais ou menos parecido, só que esses aqui estão fora. Eu vou acertar aqui. Vou dar um pause e vou acertar. Deu uma alinhada por cima aqui, então a gente vai só mudando aqui, ó. Matéria 3, né? Matéria 4. Matéria 5. 6. 7. 8. 9. 10 e 11. Certo? Ó. Depois eu acerto melhor isso aqui, tá? Pra gente aprender a aula. No pop-up, eu vou criar um custom state, tá?
Vou chamar de modo adição. Ele vai ser do tipo yes ou no. E o padrão dele vai ser null. Beleza? Outra coisa. Esses inputs todos, eles vão nascer desabilitados, tá? O modo adição que vai habilitar eles. Vou colocar as seguintes condicionais nesse input, tá? Nesses todos, na verdade. Eu devia ter feito em todos, né? No primeiro para copiar em todos, mas aí depois a gente vai copiar aqui e ficar rápido, né? A gente remove essas condicionais aqui e coloca o seguinte, ó, no pop-up. Cadê? Boletim escolar, o custom state modo edição for yes, esse elemento ele deixa de ser desabilitado. Esse input é desabilitado, você desmarca aqui, ele passa a ser habilitado, porque ele está nascendo desabilitado, certo? Vamos colocar mais um aqui, ó. Pode copiar quando o pop-up, né? Vou copiar aqui. Copiar a expressão. For modo no, então esse input é desabilitado. E vou mais uma condição, quando for, eu vou copiar essa daqui. Quando ele for yes, ele também vai dar o seguinte, ó. Fonte color, não é a fonte, é o background. Background color. Eu vou deixar essa cor aqui para poder diferenciar. Beleza? Vou fazer isso para todos os outros aqui, tá? E a gente continua. Vou dar um pause. Pronto, fiz em todos eles aqui a condicional, certo? Agora a gente vai pegar esse grupo aqui, ó. Boletim escolar nota primeiro bimestre, né? A gente vai dar um Ctrl D nele. Joga ele para cá. Ctrl D. Joga ele para cá. Ctrl D. Arrasta ele para cá também, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. E aí agora eu vou dar mais uma pausa aqui, porque eu vou renomear tudo aqui para segundo bimestre, né? No caso aqui, ó, nota segundo bimestre, tá vendo? Ó, segundo. É só fazer isso aqui no caso, tá? Segundo bimestre, matéria 2. Ó, segundo bimestre, matéria 3. Como a gente já deixou condicional em todos eles aqui, né? É só renomear agora e renomear o grupo também, ó. Nota primeiro bimestre, no caso não é o primeiro bimestre aqui, né? É o segundo, ó. No grupo, entendeu? Esse aqui, ó, é o terceiro. E esse aqui é o quarto, né?
Até que não está demorando aqui. Deixa eu ver se eu... Segundo. Eu vou dar um pause, tá? Pronto, pessoal. Renomeei tudo aqui. Nota quarto bimestre, terceiro bimestre, segundo, primeiro. Aí eu já vou pegar esse grupo aqui de novo aqui, ó. Vou pegar aqui o quarto. Vou copiar ele. Vou jogar para cá também, ó. Esses aqui eu vou chamar input média final matéria 1. Foi isso que nós colocamos lá, não foi? 01, matéria 1. Foi esse campo que a gente criou aqui? Vamos dar uma olhada. A tabela de boletim escolar, média final matéria 1. Média final matéria 1, tá? Remove as condicionais dele aqui, todas elas, tá? Ele vai nascer desabilitado também. Eu vou deletar todos eles aqui, que eu vou copiar em cima do primeiro, que é mais rápido do que eu renomear e fazer o negócio aqui, tá? Então vamos lá. Não, estou fazendo besteira, já está tudo alinhado, eu vou renomear, meu. Remove a condicional, vou dar mais um pause aqui, eu faço e a gente continua. Pronto, já renomeei tudo, matéria 9, 10, tá? Tirei as condicionais, está tudo desabilitado. Vamos ver como é que está ficando aqui. Beleza, 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 beleza. Vou só fazer o seguinte aqui, ó. Selecionei todos eles, vou trazer eles para cá agora. Um pouco para cá, vou deixar um pouco isso. A mesma distância aqui, daqui para cá, deixa eu ver. Tá bom, vou deixar assim. Agora eu vou inserir aqui, vou nomear isso aqui tudo, tá? E depois a gente vai botar uma fórmula na média final aqui. Para adiantar, eu vou fazer os textos aqui, porque eu não quero que as aulas fiquem muito grandes, tá bom, pessoal? E aí é só vocês copiarem o texto do jeito que tiver. Coloquei os cabeçalhos aqui e vou distribuir aqui para ficar na disposição certa com o cabeçalho, tá? Porque ficou grande o nome aqui e aí ficar junto aqui vai ficar muito apertado. Então eu vou alinhar com o texto, tá bom? Vamos lá. Isso. Pode deixar ele alinhado aqui com
o grau do número, né? Vamos lá. Isso. Beleza. O 3, cadê? Foi um pouco demais, tá bom. O 4. Essa é a média final, né? Então, vamos para lá. Essa é a média final. Grupo. Média final. Um pouco demais, deixa eu ver aqui. Isso, assim tá bom. Beleza, vou pegar um texto aqui agora, vou copiar isso aqui, vou duplicar, vou trazer aqui para baixo. Vai ser o seguinte, reprovação 60, recuperação 80, vou colocar essa média aqui, tá? Aprovação 120 mais a prova, acima de 120 a prova. Por quê? Pela premissa de que a nota máxima é 10, 10, 10, 10, 10, a média dela vai ser 10. 10 vezes 11 dá 111, tá? Eu vou colocar dois campos aqui, total de presença e total de falta. E o presença e falta também dá pontuação na média final, podendo somar no máximo 130 aqui. Então, acima de 120 você passa, seria a 130, que é o máximo, né? A mais, você passou. É esse o cálculo que eu vou fazer aqui por cima, tá bom? Porque aqui a gente vai somar a média da soma de cada matéria nos 4 bimestres, e aqui a gente vai ter a média final da soma e divisão depois de todas as médias finais, mais a pontuação de presença ou falta, né, na média final aqui. Beleza? Entenderam o meu raciocínio ou não? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou centralizar esse texto para ele ficar mais ou menos alinhado aqui. Vou trazer ele um pouco para cá, né? Isso. Tá bom. Agora eu vou pegar dois inputs aqui, ó. Vou copiar um desse aqui mesmo. Ctrl D. Trago ele para cá. Vamos, faz a linha de raciocínio aí. Isso aí mesmo, eu quero ir para cá mesmo. Não demora não. Vou retirar as condicionais dele, tá? Ou melhor, não, vou retirar. Aqui vai mostrar. Vou deixar, porque se o professor quiser abonar a falta, ele abona. Por aqui também, tá? Ele faz essa mudança por aqui também. Então, esse aqui vai ser o input total, presença, aluno, boletim escolar, painel professor.
pop-up painel professor, tá? Duplico ele, vou alinhar ele aqui, né? E esse aqui vai ser o total de faltas. Vou pegar esse aqui mesmo, ó, duplica esse aqui mesmo, traz para cá. Vou colocar ele também com altura de 30 para ele alinhar, né? 30. Para ele ficar alinhado aqui com os inputs, beleza? Então aqui vai ser presença, total presença. Fazer o input para cá. Ou só... Tá, total presença, pode ser. Ctrl D. Total de falta. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Boletim, boletim. Tá com a cara um pouco de um boletim escolar, não tá não? Esse grupo aqui eu ia tirar essa... Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vou trazer ele um pouco para cá. Tá muito em cima lá, né? Deixa eu ver como é que fica assim. Vou deixar, tá? E esse grupo aqui em cima também, ó. Vou dar borda branca nele também. Tá? Sólida. De forma independente. No topo sólida, cor branca. Na direita sólida, cor branca. Embaixo não vai ter, porque já tem o outro aqui, senão vai duplicar, fica feio. E na direita sólida da cor branca. Ficou melhor assim, né? E eu só não estou gostando de estar aparecendo isso aqui. Eu vou tirar isso aqui depois, tá? Isso aqui é alguma coisa do grupo aqui, ó. Deixa eu ver se saiu. Saiu. Tava ultrapassando aqui, aí entra o screw, né? Particularmente eu não gosto de screw, tá? Tinha que ser uma coisa mais visual, assim. Não ela ficar ali o tempo todo. Então vamos voltar aqui para o nosso pop-up do aluno. Boletim escolar. Agora nós vamos inserir 3 botões aqui. Já vou copiar os botões e aí a gente faz as funções, tá? Vou pegar aqui um... Deixa eu ver o seguinte aqui. Eu quero pegar um botão, né? Deixa eu ver onde tem um botão pronto aqui já.
Criar boletim. Isso. Vamos lá. Vou pegar esse botão aqui, ó. Cadê o criar boletim? Pronto. Vou pegar esses dois. Vou copiar. Vou vir aqui no pop-up escolar. No grupo aqui eu vou colar os botões. Não, fiz besteira. Dupliquei o grupo. Paste. Cadê os botões que eu copiei? Não. Não. Vamos lá de novo. Grupo. Criar boletim. Vou copiar. Vou vir no pop-up. No grupo aqui vou colar. Isso. Agora fez o que eu queria. Pronto, vamos lá. Esse aqui vai ser o botão atualizar. Não. Atualizar nota aluno boletim escolar pop-up painel professor. Então a gente muda aqui para atualizar. Atualizar. Esse aqui vai ser o Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Esse vai ser o salvar. Vou atualizar aqui, ficou com 2 As. E eu coloco aqui salvar, né? Salvar. Aí eu duplico esse botão. Vou mudar a cor dele aqui para um azul. E ele vai ser registrar. Vem aqui, Ctrl A, Ctrl V. Vocês vão entender, tá? Tem gente que já entendeu. Quando clicar no botão atualizar, vai dar um Element Actions, Set State. No pop-up boletim escolar, o Custom State modo edição vai ser Yes. Entenderam ou não? O botão salvar abre o workflow. Está ficando lenta a máquina, vamos lá. Vai dar um Element Actions, Set State. No pop-up boletim escolar, o Custom State modo edição vai ser
No, para desabilitar os inputs. Ou seja, dentro das condicionais que a gente colocou, quando eu clicar aqui e ele estiver no modo edição, ele tem que habilitar o input que está desabilitado, tá? E tem que mudar a cor. Só que eu também vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu odeio estar selecionado o negócio aparecer aqui em primeiro plano. Atrapalha, tá vendo? Fica jogando em cima do layout. Isso é uma coisa que o Bubble fez que eu não gostei. Abre o workflow e também, depois do set state, eu vou dar um element actions, set focus. No input, nota, primeiro bimestre, matéria 1. Para ele já setar aqui em cima, tá? Tem uma coisa que eu quero fazer antes de mostrar isso aqui para vocês. Eu vou mostrar que já vai aparecer e vai habilitar todos eles aqui. Vamos lá. Atualizar, já setou aqui e habilitou todos, tá vendo? Todos são editáveis, ó. Todos eles. Faltou eu colocar. Esse aqui tem que desabilitar, né? Essa função não tem que ter nesse aqui. Vamos lá. Ele está com condicional, não tem que ter. Espera aí. Tá ficando lenta a máquina. Eu vou dar um refresh aqui. E eu vou ter que centralizar aqui um por um. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo de uma vez aqui. Vamos lá. Antigamente eu não conseguia, não. Deixa eu ver se foi. Foi. Então vamos lá. Ou seja, a gente está acabando a aula, tá? Mais uns 15, 20 minutos a gente acaba. Habilitou todos os campos aqui, tá? Já setou o foco aqui em cima. Se clicar em salvar, eles habilitam o modo edição. Tá? Por exemplo, atualizar. Vou colocar aqui nota 10, aí o tab. Ó, já está em sequência, tá vendo? Ó? Um atrás do outro, ó. Para você ir fazendo, ó. Só ir apertando o tab, né? Então, nota 2, 9, 10, 8, 7, 9, 10, tá vendo? 10, 10, 10, 8. Por exemplo, aí se eu desabilitar, ele fica aqui. Só que ele não está salvando ainda. Como o custom state é temporário, a gente carrega na página. Se eu atualizar aqui, ó, o botão registrar não está feito ainda. Eu vou fechar aqui, vou dar um refresh na página, ó. Zerou de novo e não tem nada no banco de dados, ó. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, matéria primeiro bimestre, né? Nota primeiro bimestre. 2, 3, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foram todas que a gente alterou, né? Não tem nada aqui. Não está salvo ainda. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o botão de registrar e salvar isso. E, além disso aqui, a gente depois vai ter que deixar para apresentar a nota. Tá? Vocês vão entender. Vamos lá. Quando eu clicar no botão registrar, a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma mudança. Espera lá. Data thing, make a change to thing. O que a gente vai mudar? O parental groups boletim escolar. Quais os campos que a gente vai mudar? Vamos adicionar todos. Isso aqui vai demorar um pouco, tá? Não altera aluno.
não altera ano corrente. Pessoal, eu vou dar uma atualizada na página aqui que está muito pesada, a gente continua, tá? Quando a gente clicar no botão registrar nota, boletim do aluno, a gente vai dar um data tag, make a change to tag. A gente vai mudar o parental groups boletim escolar, tá? Vou adicionar todos aqui, vou excluir aluno, ano corrente, curso, escola, matéria ensino fundamental, matéria ensino médio, matéria ensino técnico. A gente vai deixar as médias, as notas dos bimestres, nota de aprovação, nota média final, professor não entra, total de falta aluno, total de presença aluno. Então, eu vou começar fazendo o primeiro aqui e depois eu pauso até fazer tudo e a gente continua, tá? Média final de aprovação. Então, vai ser aqui, input, média final, matéria 1, certo? Média final, matéria 1. Por que ele não deu aqui? Deixa eu ver. Oxi. Já sei o que está acontecendo. Pera lá. Vou corrigir. Tá tudo como texto. Vou mudar tudo para integer, tá? Tem que ser tudo inteiro. E a gente continua. Vou dar um pause e a gente continua lá. Mudando aqui tudo para integer, ó. Todo número inteiro, tá vendo? Todos eles agora foram mudados, ó. Virou tudo integer o formato dele. E aí a gente não precisa aqui converter em número. Tá? Não. Faz aqui. E aí aqui, ó. Deixa eu dar um clean. Input média final. Matéria 1, o seu valor. Já está tudo convertido em número, tá? Input média final. Matéria 2, vamos lá. Input média final. Cadê a matéria 3? Não foi renomeado esse, a gente renomeia. Ctrl A, Ctrl C. Às vezes passa esses errozinhos, tá? Tem que ver depois. Ctrl A, Ctrl V, matéria 3. Agora ele vai aparecer lá. Aí, tá vendo? Vou fazer o matéria aqui, depois eu dou um pause e faço os outros, tá? Tô aqui ainda, tá, pessoal? Só tô quieto aqui enquanto eu vou fazendo. Média final, matéria 11. Ele não foi convertido para inteiro. Do tipo, interage. Média final, matéria 11. E aí, por que não foi? Oh, foi. Nota primeiro bimestre, matéria 1. Vamos lá. Tá dando umas travadonas bonitas. Matéria 1. Entenderam? Aí a gente vai fazendo tudo aqui, tá?
Eu vou dar um pause, vou fazer tudo aqui para não estender mais a aula, tá? A aula já está bem grande e aí a gente continua. Pronto, pessoal, coloquei todos os inputs aqui de atualização, certo? Depois disso a gente só dá um bip. Boletim atualizado. Simples assim, tá? Cor verde, mensagem à posição centralizada, só 2.500 segundos de tamanho, né? De tempo, com o tamanho 20 de fonte. Aí a gente vai ver a mágica começar a acontecer, tá? Clica aqui, habilita a atualização, vou colocar aqui, ó, 10, 8, 10, 9, 10, 8, 9, 7, 10, 10, 10. Por enquanto vou fazer esses aqui, tá? Desabilita, registra. Se vier no painel, tá aqui, ó. Vamos colocar as notas do primeiro bimestre para aparecer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todas as notas do primeiro bimestre. Já está tudo registrado aqui, ó. Essa aqui é qual? Matéria que não foi. Matéria 5. Nota primeiro bimestre, matéria 5. Matéria 5. Tá errado aqui, tá vendo? Média final. Então é o seguinte, input, nota primeiro bimestre, matéria 5. Esse é o correto. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Vou inserir manualmente, tá? Vou colocar 10. Então entrou aqui, né? 10. Como que a gente visualiza aqui? Aí eu vou dar um refresh na página, certo? Cadê as notas que já tem? Simples. Vem aqui. Vou ter que fazer um por um também. Vou dar pause de novo, tá? O conteúdo inicial. Lembra, deixa eu fazer a seguinte mudança que faltou aqui, ó. Grupo boletim escolar, o conteúdo dele vai ser boletim escolar. Parental Groups, boletim escolar. Tá? Esses outros aqui também, ó. Conteúdo dele, boletim escolar. Parental Groups. Espera, acho que aqui acho que tem que fazer um por um. Vamos lá. Mudei o grupo aqui, ó, para boletim escolar, parental groups, boletim escolar. Aí eu consigo fazer o seguinte, ó, conteúdo inicial do input da nota 1 do primeiro bimestre, matéria 1 do primeiro bimestre, parental groups, boletim escolar, nota primeiro bimestre, matéria 1. Qual que é a nota do primeiro bimestre na matéria 1 aqui? 10, certo? Então tem que aparecer 10 aqui. Opa! Quer corrigir a nota? A nota não é 10? Atualiza. Vamos colocar que seja 9. Desabilita, né? Registra. Se a gente vier aqui e dar um refresh, ó, já mudou para 9.
Beleza, pessoal? Entendeu a mecânica funcionando? Ó? Como ficou tudo em branco aqui, ele não mostrou, certo? Então a gente tem que colocar essa função em todos os inputs aqui. Ó. Copiar a expressão. Não, fiz besteira aqui, peraí. Copiar a expressão, colar. Acho que vai ter que fazer tudo um por um mesmo, não adianta. Matéria 2. Vou fazer um por um aqui, vou dar pausa e continuo, tá? Só pra gente ver aqui, eu coloquei todos eles aqui, tá? Ó. Primeiro bimestre, nota, tá, beleza. A gente vem aqui, ó. Vamos atualizar? 10, 9, 8, 10, 10, 10, 7, 8, 7, 8.5. O ponto não entra aqui, 8.5, não, entra o vírgula, 8,5, 10, 10. Aí a gente salva, registra, boletim atualizado, beleza? Se a gente atualizar a página aqui, ó, aqui na tabela de banco de dados, se eu dar um refresh aqui, ó, já entrou todas as notas de novo, beleza? Se eu vier aqui de novo, ó, tá aparecendo todas elas. Só que ele está arredondando a nota inteira, tá? Tá arredondando para cima. A gente modifica isso aí depois na próxima aula, tá bom? E a parte de nota de falta de presença também, a pontuação, como eu vou criar ainda o boletim de nota de presença dos alunos, aí a gente insere aqui, tá? Só para a gente ver que salvou, beleza? Vamos colocar nos outros aqui agora para poder aparecer também, tá? Eu vou dar uma pausa e vou fazer tudo, aí aparece tudo. E a gente tem que fazer os cálculos ainda de média final aqui para poder acabar essa aula de hoje. Coloquei em todos aqui, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, vamos atualizar o boletim. A partir das outras notas aqui, tá? 10, 9, 9, 9, 10, 10, no segundo bimestre, certo? 10, aí a gente salva, registra, tá? A gente atualizou o boletim dele do segundo bimestre. Se vier aqui de novo aqui, ó, tá salvo aqui. Se atualizar a página, continua salvo, não apagou. Vamos atualizar aqui do terceiro bimestre em diante. Ele é um bom aluno, vou encher de nota 10. Quarto bimestre. Deu uma caída aqui em espanhol. Vamos lá. 10, 10, 10, 10. Salva, registra. Tá? Se a gente atualizar a página, ó, os 4 bimestres com nota. Agora na média final, como que a gente faz? Simples, ó. Conteúdo inicial vai ser o input, nota bimestre matéria 1, o seu valor, mais o input, nota segundo bimestre matéria 1, o seu valor, mais o input, nota terceiro bimestre matéria 1, o seu valor, mais o input, nota quarto bimestre matéria 1, o seu valor, dividido por 4, para dar média. Vamos ver quanto fica lá. Média final em biologia foi 9. Beleza? Vou fazer todos os outros aqui. Vou dar mais um pause e vou fazer os outros aqui.
Fiz os dois primeiros aqui, tá? Ó, a mesma coisa. Tem uma coisa para fazer aqui também nesses inputs, tá? Eu vou fazer em todos eles, mas eu vou fazer o primeiro e você copia aí, tá? Você vai setar um mínimo e um máximo, um ranger, tá? Nota 0, mínima, e o máximo 10. Nos inputs do bimestre, tá? A média final de aprovação você não coloca. Então você, por exemplo, faz isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui em todos, ó. Vamos ver se ele deixa eu fazer em todos de uma vez aqui. Aí a gente consegue fazer sem cortar a aula. Set ranger, ó. Mínimo 0, máximo 10. Que é para ter a nota 0 ou nota 10 no máximo, tá? Para não colocar outros valores. Deixa eu ver aqui. Ficou, então vou fazer em todos os outros aqui já. A máquina é um pouco lenta, então a colocação aqui vai demorando um pouco, né? Só ele, peraí, não quero isso não. Isso, vamos lá. Me sacaneou de novo, tem que ficar nessa tela aqui, vamos lá. Setar o intervalo, né? Ranger. Mínimo 0 e máximo 10. Pronto, todos eles estão com isso aqui. Vou terminar os outros aqui e aí a gente tem a coisa final aqui e termina essa aula, tá? Esse put também tem que ficar desabilitado. Pessoal, terminei de colocar a média de todos eles aqui. Agora vamos somar aqui a média final, tá? É simples, ó. Ele vai ser o input média final matéria 1, o seu valor, mais input média final matéria 2, o seu valor, mais input média final matéria 3, vamos somar todas elas, tá vendo? Mais input média final matéria 4, mais
matéria 5, matéria 6, matéria 7, matéria 8, matéria 9, matéria 10 e matéria 11. Vamos ver quanto deu aqui. Nessas notas que a gente tem. 102. Para ele ter aprovação, ele tem que ter 120 de pontuação. Vai entrar a presença e a falta. Tá? Então, por exemplo, a presença, cada dia de presença, eu vou colocar, por exemplo, valendo 1 ponto. Tá? Então, eu vou inserir aqui, ó, como se ele tivesse nenhuma falta, 30 pontos. Não, ele tem 25 presenças e 5 faltas. Tá? Cada falta diminui 1 ponto. Beleza? Vou salvar. Vou registrar. E vai acontecer o seguinte nessa alteração aqui agora, tá? O seu valor mais o input total presença aluno, o seu valor, menos o input total faltas aluno. Então, a gente vai somar todas as médias, mais a pontuação de presença, menos a pontuação de falta. Vamos ver o que dá agora. Lembrando que ele teve 25 presenças e 5 faltas. Não salvou. Por quê? Deixa eu modificar aqui, ó. Já está aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pera lá. Boletim escolar. Vamos na tabela de boletim escolar. Input. Total falta aluno. Total presença aluno. Certo. Então a gente veio aqui, ó. Input total faltas aluno. Boletim escolar. Input total. Ah, tá explicado. Aqui, ó. O conteúdo inicial. Parental grupos boletim escolar. Total presença aluno. Parental grupos boletim escolar. Total falta aluno. Porque senão não vai somar lá, não vai aparecer e não soma, porque está puxando o valor que tem aqui, certo? Essa é a lógica, vamos ver? Pronto. Deu a média final de 122, com consequência ele está aprovado. Depois a gente coloca aqui o nome de aprovado, o resultado aqui, beleza? Deixa eu só centralizar isso aqui. Deixa eu ver com 36 se fica aparecendo aqui. 36 de tamanho de fonte. Beleza, apareceu. Para a gente tirar a dúvida, ó, vamos criar um boletim novo. Tem do Luan, né? Vamos criar agora do Mário. Mesmo curso, mesmo professor, o mesmo ano corrente e as matérias a mesma coisa. Vamos adicionar as matérias que é igual aqui, né? Todas as matérias, cadastrou o boletim do Luan,
A gente vem listar aqui, ó. Antes de eu ver o listado, deixa eu fazer isso aqui. Cadê? Grupo painel, grupo boletim e o grupo listar boletim. Esse daqui, eu vou jogar para cá que ele está desalinhado ali. Pronto, agora ficou alinhado. Tava fora aqui, tá vendo? Pronto, já tem o Luan e o Mário. Vamos ver do Mário. Do Mário não tem nenhuma nota. Vamos colocar nota para ele, por exemplo. E ele tá vendo a média quanto dele tá dando? Ele tem, por enquanto, no primeiro bimestre. Eu coloquei 30 porque eu contei 30 do mês, tá? Seriam 120 a presença final, né? Então, a gente pode modificar isso aqui depois. Eu vou colocar por enquanto que ele tem 12 presenças e ele tem uma falta. A gente salva, registra. Vamos colocar a nota do segundo bimestre dele? Ele não entrou nota quebrada aqui, porque como o input é interege, ele arredonda para cima. Tá? A gente teria que colocar o input de texto, formatar como número e aparecer os campos decimais, aí consegue colocar isso. A gente pode ver isso para a próxima aula. Essa aula já está enorme e a gente está encerrando a aula por aqui. Tá? Pronto. Se a gente vier no Luan, tem as notas do ano todo, né? Por exemplo, que a gente aprendeu nessa aula. Se a gente vier no Mário, tem as notas do primeiro e segundo bimestre. Beleza, pessoal? Então a gente vai terminar essa aula por aqui. Tá? A gente conseguiu fazer aqui o primário do painel de professor e de construir um boletim escolar também com as funções importantes. A gente tem o boletim, o aluno, o curso, o professor, o ano letivo, a média final, tem todas as notas do bimestre, mastrélia, presença e falta. Isso aqui é o mínimo que tem que ter no boletim escolar de informações para o aluno. No painel do aluno, ele vai ter acesso a essas informações também, tá? Mas é no painel do professor que elas são modificadas. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí, tá? Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interage e participa das nossas aulas. Acessa lá e participa dos grupos de ajuda e discussão do Telegram e do WhatsApp. Segue a gente no canal do Instagram, na Rincão Informática. Compartilha o nosso conteúdo. Se a aula de hoje valeu o teu joia, deixa aí o teu like aí no vídeo, deixa a tua dúvida, crítica, sugestão nos comentários, eu respondo todos os comentários. Se não for inscrito, por favor, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula. É dessa maneira que você me apoia toda semana a trazer conteúdo novo. Se quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, a gente já tem o botão de Seja Membro aí. E a gente tem 2 tipos de Seja Membro. Um de R$3 e um de R$5. Cada um tem os benefícios, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.